Olá, boa noite. Eu me chamo Wagner, irei conduzir hoje a doutrinária, que tem como proposta discutir um item do capítulo 17, Seres Perfeitos, o último item do capítulo, que é cuidar do corpo e do espírito. Antes de iniciar a discussão, gostaria de convidá-los a fechar os olhos, elevar o pensamento ao alto, rogando a Deus paz, tranquilidade, serenidade, que possa abençoar esta reunião e que o amor do Cristo possa tocar neste momento o coração de cada um que esteja conectado neste trabalho e que também os outros que estão passando nesse momento por sofrimento diversos, sofrimento no campo material, sofrimento no campo psíquico e espiritual. Que o Mestre Jesus possa abraçar a todos com todo o seu amor e toda a sua misericórdia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Então, damos início aos trabalhos desta noite. Antes de adentrar no capítulo Seres Perfeitos, cuidar do corpo e do espírito, eu gostaria de convidá-los a refletir. O que é que significa cuidar? O que é que você entende por cuidar? O que seria para você cuidar do corpo e cuidar do espírito? Como você tem desenvolvido a relação com o seu corpo e com o seu espírito? O que é que chega nesse momento à sua consciência quando eu te convido a refletir sobre o cuidar do corpo e do espírito? Observa nesse momento o que é que chega. O que para você é um corpo? O que é que você entende como corpo? Como é a sua relação com o seu corpo? Com esse veículo, com esse instrumento? Tenta observar nesse momento. Observando os seus dedos, os seus pés, os seus joelhos, se dando conta do seu estômago, do seu coração, dos seus pulmões, dos seus ombros, a sua coluna, os seus braços. Observa nesse momento a sua face, o topo da sua cabeça, os seus olhos, os ouvidos, as suas mãos. Tem algum desconforto, alguma tensão? Observa. Tenta se dar conta agora de todo o seu corpo. De como é que você está chegando nesse momento, aqui e agora. O seu corpo está relaxado? Está cansado de um dia exaustivo, de trabalho? Tenta observar. Observa as necessidades do seu corpo. Observa se você está com sede, se você está com fome, ou se você está com sono. Tenta se dar conta. O que é que chega para você nesse momento? Está conseguindo me ouvir bem? Observa essa audição. Está conseguindo sentir cheiros?
Está conseguindo enxergar bem? Quando você toca em algo, está sentindo calor, está sentindo frio? Observe. Observe o que acontece com o seu corpo quando eu emito esses comandos. Então, que conclusão que vocês tiraram? Eu convidei nesse momento para que vocês observassem um instrumento que o conduz aqui neste planeta a realizar as suas experiências, as suas provas e as expiações. O corpo é esse veículo, animado pelo espírito. O espírito que se utiliza deste instrumento com o fim de evoluir, de progredir. Então essa junção do espírito que encarna, ganha carne, nós damos o nome de ser humano. E o ser humano ele só pode ser visto como um ser humano à medida de que ele é dotado de um corpo e de um espírito. Ambos se complementam. E por que então nós estamos hoje falando sobre cuidar do corpo e cuidar do espírito? E erroneamente a gente agora vai precisar fazer uma viagem ao longo dos séculos. Nós vamos particularmente, primeiramente em Platão, para construir esse pensamento. Para Platão, o corpo era uma fonte de erro e de ignorância. E por que Platão visualizava o corpo como fonte de erro e de ignorância? Porque o corpo, ele, no caso, todo o nosso tecido, né, toda a nossa pele, o maior órgão do corpo humano, a nossa pele, ela recebe vários estímulos. E para Platão, se você não tem uma reflexão ou uma consciência e vontade e apenas segue os seus instintos ou esses estímulos, né, logo não se pode escolher com o corpo, porque o corpo é uma fonte de erro e de ignorância. Esse corpo não tem como acertar. Então o homem não teria, com base, olhando esse pensamento de Platão, de se civilizar, né? Olhando esse corpo como fonte de erro e de ignorância. O corpo ele está inerente ao erro, com base nesse pensamento de Platão. A Igreja Católica se apropria desse pensamento e traz o corpo como uma fonte de pecado. E a gente pode observar, por exemplo, quando traz o campo do celibato. O celibato também está nesse movimento de macerar esse corpo, né? De colocá-lo à condição de escravo, de subserviente à vontade, ao espírito. Nessa lógica aí platônica e pegando aí da ideia também da Igreja Católica. Porque para Platão o que interessa é o mundo das ideias, esse mundo perfeito. E claro, nós também, enquanto espíritas, precisamos compreender exatamente esse mundo das ideias, o mundo perfeito, porque esse mundo terrestre é uma cópia, como traz o próprio Platão, né, imperfeita do que realmente é perfeito, que é o mundo espiritual. Mas esse é o instrumento que a gente pode progredir e alcançar depois essa perfeição. Mas a gente não está aqui para tratar de perfeição, então vamos dar continuidade a esse pensamento, né? E aí, o que é que se surge? Os ascetas, que são esses monges, tanto na Igreja Católica como monges budistas, hindus, que trazem esse corpo para o campo do castigo, com a ideia de transcender espiritualmente. Então estamos falando novamente quanto perfeição. Estamos falando dessa espiritualização do homem, do ser humano. Mas o ser humano, de uma forma errônea, começa a castigar o instrumento que vai o levar à perfeição.
Então os ascetas utilizavam também mecanismo de tortura, né, de castigo, maceração, como traz o próprio Espírito nesse subitem do Evangelho. Né? A perfeição moral consiste na maceração do corpo? Eu respondo, e assim como o Espírito também, não. Porque precisamos entender o corpo enquanto um instrumento. Ele é um meio, ele não é o fim, né? Mas ele é um meio de se alcançar a perfeição. Porque o corpo é o que nos possibilita contatar outras pessoas enquanto estamos encarnados. O corpo, ele é pré-reflexivo. E eu vou discutir isso um pouco mais à frente, sobre essa pré-reflexão do corpo. Mas o corpo ele também é dotado de uma consciência, como traz o filósofo Maurice Merleau-Ponty, é um francês. E a gente vai aprofundar um pouco nisso, para que vocês possam compreender o que seria esse corpo consciente. Que foi o exercício que eu trouxe logo no início, de se dar conta desse corpo que está aqui encarnado e que está na Terra. Não é? Exatamente esse movimento. Então a perfeição moral, ela não consiste em macerar o corpo. Não é desta maneira que nós progredimos moralmente, né? E que nos tornamos perfeitos. Porque a perfeição moral, ela lida exatamente com aspectos do espírito, mas que também se reflete no corpo. Né? A vaidade, por exemplo, vou trazer agora o campo da vaidade. Ou a luxúria. Pode se refletir no corpo da maneira, mas é o corpo que produz vaidade ou que produz luxúria? Não. Mas é o espírito que se experimenta nesse corpo. Né? Que a gente pode trazer também o hedonismo, que é esse campo dos prazeres. É a maneira como eu utilizo o corpo. Então é a vontade do espírito e não o corpo. É o espírito que está se utilizando desse corpo. Então como é que eu lido com o meu corpo, com as minhas vontades e com os prazeres? Não é? Então os ascetas, eles encontraram como um meio errôneo, de progredir, de transcender espiritualmente a maceração do corpo. E aí, com o Espiritismo, nós vamos sair desse lugar de corpo enquanto fonte de erro, de ignorância, de pecado, para um outro campo, um campo de cuidado, né? Cuidar desse instrumento, esse instrumento que nos foi emprestado com fins, nesse caso, de evolução, de progresso moral e espiritual. E aí eu vou trazer duas perguntas do Livro dos Espíritos, que é na parte da lei de conservação, para que a gente possa compreender essa relação, né, da terra, do corpo. Porque quando a gente fala de corpo, a gente está falando da matéria. Nós estamos falando da terra. Então, preciso trazer aqui lei de conservação para que a gente possa expandir esse pensamento. E aí Kardec, na questão 706, ele pergunta: por bens da terra, somente devem-se entender os produtos do solo? E nesse caso, os espíritos, eles respondem: o solo é a fonte primeira de onde provém todos os outros recursos. Porque, em definitivo, esses recursos não são senão uma transformação dos produtos do solo. Por isso, é preciso entender pelos bens da terra tudo aquilo de que o homem pode desfrutar neste mundo. E a gente vai para a questão agora 711, no gozo dos bens terrestres, ainda na lei de conservação, no qual Kardec pergunta: o uso dos bens da terra é um direito para todos os homens? O Espírito responde:
Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode ter imposto um dever sem haver dado os meios de o satisfazer. E aí na 712, para que a gente possa finalizar, com que objetivo Deus ligou um atrativo aos gozos dos bens materiais? E aí responde os Espíritos: para excitar o homem ao cumprimento de sua missão e também para prová-lo pela tentação. E aí Kardec: qual é o objetivo dessa tentação? Desenvolver sua razão, que deve preservá-lo dos excessos. E aí, para finalizar, uma nota de Kardec: se o homem não fosse excitado ao uso dos bens da terra, senão pela sua utilidade, sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo. Deus lhe deu o atrativo do prazer que o solicita ao cumprimento dos objetivos da providência. Mas por esse mesmo atrativo, Deus quis, por outro lado, experimentá-lo pela tentação que o arrasta para o abuso, do qual sua razão deve defendê-lo. E aí, nessas questões que eu trouxe de lei de conservação, sobre o gozo dos bens terrestres, nós conseguimos compreender qual o objetivo de Deus, né? Com o processo encarnatório. É o desenvolvimento da consciência humana, da razão. O homem é um ser dotado de vontade. Então todos os prazeres, e aí eu parafraseio Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E é nesse momento, quando a gente traz para o campo dos excessos, dos abusos, que a gente começa a refletir sobre cuidado. Por quê? O homem, ele pode fazer uso de tudo o que está na terra. Tudo. Utilizar o seu corpo, né, para satisfazer as suas necessidades, contanto que não o exceda. Que não caia no campo do supérfluo. Que não caia no campo do hedonismo, do prazer pelo prazer. Mas o homem, ele pode sim, né, fazer uso do seu corpo. Nada o proíbe. Porque ele está exatamente na terra para expandir e para superexcitar a sua razão, a sua consciência. E quanto mais consciente o homem se torna, assim entendemos, melhor também esse homem se torna moralmente. Vocês concordam? E a gente pode também visualizar Jesus com todo o respeito, né, que Jesus tinha ao instrumento que ele utilizou, mas ele não era apegado ao corpo. Ele tem uma relação de respeito com o seu corpo, né? Mas ele também compreendia que ele não era deste mundo. E que também, com base na sua missão nesta terra, algumas coisas de cunho material que podia naquele momento estar presente em Jesus, ele escolhe assertivamente, por conta da sua razão ser diferente da razão dos outros homens, a sua perfeição moral, e aí ele consegue fazer escolhas mais acertadas. Então Jesus é um exemplo, é um modelo de como cuidar do nosso corpo e do nosso espírito simultaneamente. Porque corpo e espírito, eles se complementam. Um não está no outro, mas ambos juntos se complementam. E aí eu trago a ideia da pré-reflexão do filósofo francês Merleau-Ponty. Por que o corpo é consciente? Ora, se eu tenho um contato com os meus 5 órgãos de sentido: tato, olfato, paladar
visão e audição, logo, todo e qualquer estímulo passa primeiramente pelo corpo, porque os órgãos de sentido fazem parte do corpo. E a história vai sendo cravada em cada célula deste corpo. Então, o primeiro momento, ele é pré-reflexivo. Eu não vou conseguir compreender com base na minha razão e na minha consciência. Então, vou trazer um exemplo. Bolo de milho. Bolo de milho. Bolo de milho. Tente lembrar o que é que bolo de milho traz à sua consciência nesse momento. O que é que chega? Chega a casa de vó? Chega a casa de tia? Chega a São João? O que é que chega? Você consegue sentir o cheiro, sabor? Bolo de milho? Então, a gente está falando de uma pré-reflexão. Só que eu estou ativando lembrança. Bolo de milho, mas pode ser qualquer outra coisa. Mas eu trouxe bolo de milho para trazer o quê? Esse corpo que é recheado de afeto e de história. E essa relação de espírito e de corpo, ela é tão imbricada, ambos se complementam a tal ponto que, se a gente traz vidas passadas, fobias, que nesse momento a existência atual não consegue responder, a gente vai para onde? Uma fobia de água. Fulano morreu na outra vida afogado. É assim? Você já escutou isso? E é por isso que tem tanto medo de água. Uma asma, uma falta de ar intensa. Fulano foi enforcado na Idade Média. Estou trazendo exemplos assim. Mas isso responde aonde? O espírito, ele deposita no corpo todas as suas impressões de vidas pretéritas. Então o espírito também traz para esse momento a história do corpo do passado, que fica registrado no espírito. Então observe como um vai se interligando. E tudo que eu vivencio aqui, todas as experiências que também são registradas nas células do meu corpo e que são computadas no meu espírito, hei de levar para uma encarnação futura. E é assim que se dá a vida humana. E é por isso que é necessário se ter um cuidado em relação ao corpo, ao que eu faço deste instrumento, em relação ao espírito, de como estou escolhendo, já que a inteligência é um atributo do espírito. Então, em como eu estou escolhendo? Como estou lidando com o meu orgulho, com a minha vaidade? Porque a reforma íntima, que é a reforma do espírito, aí sim eu preciso pegar, nesse campo da moral e lidar com cada aspecto, com orgulho, com a vaidade. Elevar em mim a bondade, a caridade, a resignação, a indulgência. Mas eu só vou conseguir também experimentar isso na relação com o outro. E essa relação, ela é intermediada pelo corpo. Mas esse corpo, ele precisa se alimentar. Ele precisa descansar. Ele precisa, se necessário, praticar exercícios, sem os abusos. Precisamos também meditar, porque a meditação, aí a gente traz uma prática integral, que é da yoga, que essa prática oriental, ela olha para esses dois aspectos. Ao mesmo tempo que está cuidando do corpo, está cuidando também do espírito. Olha um exemplo. A yoga, que está lidando com equilíbrio.
E é isso que nos interessa. Eu dei todo esse rodeio, fiz toda essa história para falar sobre algo simples, que é o equilíbrio. Preciso saber dosar. É a dosagem que nos interessa. E nós somos regidos aqui nesta terra por leis. Leis divinas, como eu trouxe a lei de conservação, mas há também a lei de caridade, a lei de trabalho. E leis também terrestres. E aí eu trago um trecho também do Espírito, desse subitem do Evangelho, que ele diz: amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, o instrumento da alma. E por que ele sugere que a gente precisa cuidar do corpo, o instrumento da alma? Porque é um meio de evoluir. Trouxe isso, mas eu precisei também trazer esse trecho do Espírito para exatamente elucidar. O corpo é o meio da gente evoluir. E precisamos cuidar muito bem desse instrumento. E lembrando, nós não somos dono do corpo. Ele nos foi emprestado. Então, quando eu empresto um livro, eu não peço para que o outro tenha cuidado e me devolva bem? Então, cuidemos também, né, do corpo, que foi algo nos emprestado, e que nos apropriemos também deste corpo, porque ele registra toda a nossa história, traumas. Sei que a gente está avançando bastante, mas o Freud, por exemplo, o que interessa a Freud logo quando ele desenvolve a psicanálise, né, é o caso das histéricas, que no século XIX, esse boom, né, através da repressão sexual, as mulheres começaram a desenvolver, e traumas também, e abusos, as mulheres começaram a desenvolver doenças somáticas. Então, algumas mulheres paraplégicas, outras não falavam. Então, perceba que qualquer anatomista, fisiologista, ele vai dizer: não, isso é um problema do corpo. Porque ela não está conseguindo andar, ela não está conseguindo falar. Então, era um grande boom do século XIX. E aí, Charcot, através da hipnose, começa a descobrir: olha, tem alguma coisa diferente aqui. Né? Não é bem assim, não é o problema no corpo. Então, através da hipnose, Charcot começa esse movimento, e Freud também utiliza a hipnose durante um bom momento. Mas aí depois Freud abandona a hipnose e ele traz a terapia pela fala, que é a psicanálise, começando a construir a psicanálise. E é através da fala que os traumas são ali elaborados, repetidos, né, e ressignificados. E essas mulheres que antes eram traços, né, de psicossomatização, no caso, quando a nossa mente influencia o nosso corpo, o corpo ele adoece. E quando o corpo também está adoecido, a nossa mente, o nosso espírito ele adoece. Então o que é que a gente consegue compreender trazendo essa ideia de Freud? Ambos se complementam. Algo que eu já tinha trazido no início. Corpo e espírito, quando a gente fala de ser humano, corpo e espírito estão todo instante complementam. Então, se uma pessoa passa por um determinado trauma, isso vai repercutir no seu corpo, né? E se a pessoa tem, por exemplo, uma determinada doença física, isso vai repercutir no seu espírito. A gente consegue visualizar uma pessoa quando ela está em processo depressivo, por exemplo, no seu corpo. Uma pessoa que anda mais cabisbaixa, você percebe o olhar, né, mais voltado para o nada, para baixo ou para nada, né? É aquele olhar vazio. Então a expressão está no corpo. Então esse corpo ele fala o que a alma cala. O corpo fala o que a alma cala. E daí a importância de se olhar para esses dois aspectos. Mas ainda vou um pouco além, porque eu trago como proposta as práticas integrais. E aí o que são as práticas integrais?
são práticas transformadoras que se dirigem de forma abrangente às dimensões somáticas, afetiva, cognitiva, volitiva e transpessoal da natureza humana. Portanto, há uma necessidade de reivindicar as práticas integrais que equilibrem e expressem nossa natureza multifacetada. O que eu estou trazendo aqui é a experiência humana. Entendam como experiência humana. Então, o ser humano é tudo isso aqui. Nessa dimensão somática, o corpo, é a dimensão afetiva, que são todos os seus afetos, é a cognição, que inclui o aprendizado, é a dimensão volitiva, que é essa vontade do ser, e transpessoal, que no caso é essa ascensão, né? Esse aspecto espiritual do ser. E a gente precisa reivindicar as práticas integrais. E aí, como prática integral, a gente pode visualizar a psicoterapia transpessoal. A psicoterapia transpessoal que é muito difundida por Joana de Ângeles, né, quando traz a proposta do homem integral. E aí a psicoterapia transpessoal é um esforço de cura que visa, percebam, visa a integração. Essa é uma palavra perfeita, né, para que a gente possa compreender essa complexidade que é o humano. A integração dos aspectos físicos, emocionais, mentais e espirituais do bem-estar. Então, que possamos integrar o nosso corpo, o nosso espírito, nossos afetos, todas essas dimensões, que possamos integrar. Integração é cuidado. É cuidado. Mente sã, corpo são. É esse equilíbrio que nós buscamos. E o Evangelho nos convida exatamente a buscar esse equilíbrio, nos libertar dos abusos, dos excessos, encontrar esse meio termo, que muitas das vezes temos uma compreensão da verdade espiritual, mas também erramos em aplicá-la. Compreendemos de uma maneira equivocada, errônea. Se a gente olhar ao longo dos milênios, eu te pergunto, estamos mais próximos ou mais distantes de Cristo? De que maneira o Evangelho foi vivido pelo homem ao longo desses 2000 anos? A verdade espiritual continua ali, intacta, é a mesma. Mas o homem a traduziu e a interpretou com todo o seu caráter imperfeito. Então, que possamos nesse momento olhar para o nosso corpo, para o nosso espírito e saciar as suas necessidades. Que possamos nos aproximar de Deus, criar essa relação próxima dele, com Ele, criar essa relação com Ele. E que também possamos diariamente observar quais são as necessidades do nosso corpo. E cuidando também dele. Então é isso. Que possamos nesse momento sair com essa reflexão. De que maneira estou cuidando do meu corpo e do meu espírito. Esse aspecto tão importante do ser humano. Que é esse ser biopsíquico, sócio-espiritual. E a proposta é olhar esse homem integral. Fiquem com Deus. Que Jesus nos abençoe. E muito obrigado.